Tudo bem com você? Eu sou Nando Valiz, filmmaker e diretor de fotografia, e tô trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal, falando sobre audiovisual de maneira mais raiz, descomplicada e também mais realista. Dá uma olhada nesse vídeo que eu vou soltar agora para vocês e depois eu quero fazer algumas considerações. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde ciúmes. O amor não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses. Não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Viram aí? Por que eu mostrei esse vídeo pra vocês? Esse vídeo foi um casamento, tá? Que eu fiz em 2019, 18 ou 19, se eu não me engano, com uns amigos meus. Eu fiz com o Paulo, o Gabriel e o Adson. Inclusive bons tempos, tá? Bons tempos, muito legal aquela época lá. Enfim, esse vídeo, ele não foi filmado com uma câmera 4K ou super lentes caras, e o vídeo inteiro tá filmado em Full HD. Nós utilizamos uma 80D, uma 5D Mark II e uma Mark III, se eu não me engano, e eu não tô lembrado agora se tinha uma Sony ou uma Panasonic lá também. E esse vídeo também não foi editado no DaVinci Resolve, foi editado no Premiere. Isso é meio óbvio para quem entende de audiovisual, porque você vai ver a imagem não está tão nítida, a cor não está tão boa também. Enfim, tem várias coisas, vários defeitinhos no vídeo que dá para perceber claramente. Inclusive, em alguns momentos o áudio da trilha está um pouco mais alto do que a pessoa que está falando, enfim. Mas uma coisa eu posso te dizer. Esse vídeo, ele tem o que um vídeo de casamento tem que ter. Ele tem emoção, ele tem sentimento, ele tem ritmo, ele tem alegria, ele tem descontração, ele tem recordação, ele tem uma memória muito forte esse vídeo. Ou seja, ele tem o que um vídeo de casamento tem que ter. E o que eu quero te dizer é o seguinte. Se você quer realmente trabalhar com audiovisual, o primeiro pensamento que você tem que fazer quando se trata de vídeos é o que esse vídeo tem que ter. E não qual equipamento eu vou utilizar para fazer esse vídeo. Se você responde primeiro essa pergunta de o que esse vídeo tem que ter, ou seja, o que um vídeo de gastronomia tem que ter, o que um vídeo de casamento tem que ter, o que um vídeo de moda tem que ter, por exemplo. Se você responde essas perguntas, fica muito mais fácil você escolher equipamentos e mesmo que não sejam equipamentos topo de linha, fica bem mais fácil de você realizar esses projetos e esses vídeos. E também responder quais habilidades eu tenho que ter para fazer esse vídeo. Por mais que o vídeo não tenha lá a questão técnica em equipamento dos melhores, esse vídeo ele tem enquadramento, ele tem fotografia, esse vídeo ele tem ritmo, esse vídeo ele tem uma montagem bem feita, ele tem ali a história bem contada, enfim, ele tem ali um início, ele tem um meio, ele tem um fim, ele tem emoção, ele tem tudo que um vídeo de casamento precisa ter. E quando esse vídeo foi entregue para o casal, a última coisa que eles pensaram foi em que câmera foi utilizada ali. Eles não pensaram nisso, eu tenho certeza absoluta disso. Porque eu fui entregar esse vídeo pessoalmente e nós assistimos esse vídeo juntos. Eu, o Davi e a Mariana, nós assistimos esse vídeo acho que 2 vezes seguidas. E eu acho que depois eles assistiram mais também, enfim. E essa não era uma questão para eles, sabe? Essa não era uma questão para eles. E eu tô falando de um vídeo de casamento. Quando se trata de um vídeo de gastronomia, quando se trata de um vídeo de publicidade,
e quando se trata de um vídeo para televisão, alguns equipamentos vão sim ter uma grande importância. Uma câmera com alcance dinâmico maior, uma captação em 10 bits, um SSD que vai deixar o seu computador mais rápido, uma placa de vídeo que vai renderizar os seus vídeos mais rápido também, um tripé mais portátil para o teu dia a dia. Enfim, o equipamento ele vai servir para facilitar o seu processo de produção audiovisual. Agora, você tem um equipamento muito bom, você tem uma lente muito boa, uma câmera muito boa, iluminação muito boa, mas na hora da edição você só consegue colocar transição atrás de transição. Isso faz com que o teu vídeo perca cada vez mais o valor. Existe sim um público que vai adorar isso, mas a maioria desse público é apenas um consumidor. Não é o público que vai pagar pelo seu serviço. Não é um público que vai comprar um vídeo de você. Então isso é muito perigoso. Você precisa aprender a montar uma história, você precisa aprender a trabalhar falas, a trabalhar áudios no teu vídeo, você precisa aprender a trabalhar trilhas dentro do teu vídeo, a montar ali algo que vai fazer com que o teu cliente ele tenha um início, um meio e um fim daquela experiência. E muitas vezes esse fim da experiência ele pode durar anos. Eu tenho certeza que se eu for mandar uma mensagem pro Davi ou pra Mariana perguntando o que eles acharam, o que eles acham até hoje do vídeo do casamento deles, a resposta depois de anos ainda vai ser muito positiva. Eu gosto muito de assistir vídeo de gastronomia, por exemplo. Eu abro aqui o YouTube e começo a assistir vídeos de carne defumada, vídeo de restaurante lá no Japão, vídeo de restaurante na Europa, enfim. Eu fico vendo como é feito os alimentos, eu fico vendo ali como é que funciona a cozinha daqueles restaurantes. E é interessante que esses vídeos que eu assisto e eu gosto de assistir e que muitas vezes me dá água na boca de querer comer aquela carne, de querer comer aquele hambúrguer, por exemplo, não é o LUT utilizado naquele vídeo. Até mesmo porque muitos deles nem tem isso. Na verdade, a maioria nem tem. É uma câmera ligada ali, com um perfil de cor padrão da câmera, com um balanço de branco automático, dá pra ver claramente isso. E o cara tá captando as imagens lá, mostrando da melhor forma possível como o hambúrguer é preparado, como a carne é defumada, enfim. E eu gosto de ver aquilo dali, sabe? Em nenhum momento eu, como diretor de fotografia, como filmmaker, eu observo se aquela lente, se aquela câmera que está sendo captada, se aquela imagem que está sendo captada é uma imagem muito ou super profissional. Eu não espero por isso. Eu não me importo com isso, na verdade. Então, o conteúdo ali é mais importante do que a câmera utilizada, por exemplo. Uma das coisas que mais me ajudou a melhorar a entrega do meu trabalho foi me colocar no papel de consumidor e não apenas de quem estava prestando serviço. Eu, como consumidor, eu gosto de conteúdo, eu gosto de histórias, eu gosto de me emocionar, eu gosto de me sentir intrigado, eu gosto de ter uma informação nova. Eu gosto de me sentir, muitas vezes, como alguém que tivesse aberto os olhos pela primeira vez assistindo um conteúdo. Então, na minha percepção, na minha experiência, se você está preocupado mais com o equipamento, mais com a qualidade da imagem e não com o conteúdo que você vai transmitir, você está atrasado no mercado. Lembrando que sim, alguns equipamentos vão entregar mais facilidade de produção e de pós-produção também para você. Porém, existem outras coisas que são muito mais importantes e que você não deve negligenciar dando mais atenção ao que um influenciador ou uma marca quer te vender do que aquilo que vai fazer com que você venda um produto melhor para o seu cliente. A sua comunicação e a sua apresentação pessoal, por exemplo, é um ponto muito importante, é um ponto a se pensar bastante, como você está falando, como você está se portando, se vestindo, agindo perante o cliente, enfim, tudo isso importa no mundo corporativo ou no mundo mais informal também. A forma como você se relaciona com as pessoas vai facilitar muito outra coisa também que é muito importante, que é o networking. Muitas vezes você não consegue muito network porque a forma como você está agindo, se portando e muitas vezes postando alguma coisa na tua rede social é algo que não chama a atenção das pessoas, não chama a atenção de quem realmente pode te ajudar a elevar o nível do teu trabalho. Saber ler projetos também é algo que é um ponto a mais em quem trabalha com audiovisual. Então nós somos filmmakers, diretores de fotografia, enfim, nós precisamos ter a capacidade de ler os projetos que chegam até a gente, porque senão a gente não vai saber que câmera utilizar, que lente utilizar, que luz utilizar, onde nós vamos gravar, como vamos gravar, vai ter ator, não vai ter ator, enfim, vai ter fala, não vai ter fala.
Muitas vezes o cliente ele tem uma ideia e ele não sabe exatamente o que quer. Então, através do nosso trabalho é que nós vamos dar vida àquele projeto, àquela ideia que o cliente tem. Então, saber fazer a leitura desse projeto audiovisual, muitas vezes lá da ideia do cliente, lá do zero de onde nasceu aquela ideia, é uma coisa que eleva o nosso nível no mercado, com certeza. Uma coisa também muito importante que você não pode deixar de lado é a responsabilidade. Eu já deixei de trabalhar com pessoas que eram muito boas porque elas não eram responsáveis. Então eu simplesmente parei de trabalhar com elas. Isso é muito importante e muito mais importante do que o teu equipamento. Uma coisa polêmica, mas lembrando que é só minha opinião, tudo que eu estou falando aqui, é que o investimento em um bom computador é mais importante do que o investimento em uma boa câmera. Porque você vai passar mais tempo editando do que captando imagens. Isso eu te garanto, tá? Isso eu te garanto. Então é bom você ter um bom computador para que esse momento que você vai ter de edição não seja um parto, não seja uma via dolorosa que você caminha toda vez que você pega um vídeo para editar. É muito ruim editar em computador ruim, eu já editei durante um bom tempo em computador ruim, e eu asseguro você de que quando você fizer um investimento em uma boa máquina de edição, a tua vida vai mudar. Confia em mim. Estudar captação e edição de áudio também é outro ponto que você precisa se preocupar muito mais do que comprar uma luz cara, uma lente cara, enfim. Isso é parte crucial do teu trabalho e eu vejo muitos filmmakers que começaram a trabalhar com vídeo e esqueceram completamente do áudio. Você precisa estudar e dominar essa questão do áudio, senão você vai ter muitos problemas. Para fechar, eu quero recapitular aqui que é muito importante que você saiba ler projetos e entenda qual é a necessidade do vídeo que você vai fazer, qual é a necessidade do teu cliente, se ele precisa emocionar, se ele precisa vender, se ele precisa informar apenas, enfim. Entenda qual é a necessidade dele, qual é a linguagem que ele precisa também. Daí você cria o seu plano de ação e decide qual câmera você vai utilizar, qual lente, se você vai comprar, vai alugar, vai pedir emprestado. O importante mesmo é você saber ler projetos, entender a ideia do cliente, a necessidade dele e tirar esses projetos do papel. Bem, por hoje é isso, eu não tinha preparado nenhum roteiro, então basicamente só liguei a câmera aqui e estou conversando com vocês. Se ficou alguma dúvida ou se você quer complementar alguma coisa com o assunto de hoje, comenta aqui embaixo e se você gostou do vídeo, curta aqui e se inscreva no canal. Até a próxima. Cada um, no início, quer viver o seu projeto. Casamento é esse desafio. Tradições familiares diferentes. Tem que ceder de um lado e ceder do outro, para que se construa uma nova tradição.